Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula da disciplina de probabilidade estatística. Eu sou a professora Mariana, podem me chamar de Mari, né, que estou aqui conduzindo com vocês a nossa disciplina. Lembrando, então, que na aula anterior a gente viu já a questão de alguns tipos de pesquisa, né, quando a gente define uma amostra, uma população, alguns conceitos que são iniciais aí com relação à parte da estatística. E hoje nós vamos dar continuidade, só que hoje nós vamos entrar mais na parte dos processos de amostragem, tá? Então, como que a gente pode e deve, claro, trabalhar com esses conhecimentos. Ainda a gente está trabalhando uma parte da nossa disciplina que ela é um pouco teórica, tá? Então, a gente precisa ter um pouco de paciência. Infelizmente, eu preciso mesmo trabalhar com vocês, então é aquela parte mais onde eu fico apresentando, discutindo um pouco a definição de cada item. E isso a gente precisa que vocês tenham um pouco de paciência, porque daqui a um tempo, daqui a algumas aulas, a gente já vai começar a observar que a gente vai ter dados para analisar, organizar, né, fazer cálculos. Então, isso acaba já mudando um pouco o perfil da disciplina, tá? Então, nessa aula de número 2 hoje, vocês vão observar que eu também estou acompanhando conforme tem os conteúdos lá no livro de vocês. Isso ajuda bastante, porque vocês conseguem ter um apoio, né? Então, é onde vocês podem estudar, podem fazer alguns exercícios, tirar algumas dúvidas. Então, a gente está seguindo a ordem lá do livro didático de vocês. Às vezes, a gente até acaba dando uma alteraçãozinha, alguma coisa ou outra, mas vocês vão observar que todo o conteúdo da aula vai estar disponível para vocês lá no livro, tá? Até se vocês quiserem fazer algumas atividades, né, testar, tirar alguma dúvida, vocês podem acessar. Nossa aula também fica disponível para vocês depois, tá? Então, vocês podem revê-la quantas vezes você quiser. E qualquer dúvida, vocês podem encaminhando no chat, que eu vou, à medida do possível, vou dando uma olhada aqui, vou tirando as suas dúvidas e vou ajudando vocês para que a gente consiga dar conta de todo o nosso conteúdo, tá bom? Bom, bora lá então. Nesse caso específico hoje, né, na segunda aula já da nossa disciplina de probabilidade estatística, o conteúdo que a gente vai ver hoje, ele está relacionado lá na seção 2 da unidade 1, tá? Onde nós vamos empregar as fases do método estatístico e também os processos de amostragem, tá? Então, é a nossa teleaula já de número 2 da disciplina. Esses conteúdos, como eu disse, você pode ver lá no teu material, pode rever e aí, claro, complementar com algumas outras considerações que vocês acharem pertinentes, tá? Então, uma das perguntas, um dos questionamentos, e é o que a gente vai responder hoje na nossa aula, como que a gente faz para selecionar uma amostra, por exemplo? Como que a gente pode realizar um estudo estatístico?
que é processo de amostragem? Então, essas perguntinhas, elas são perguntinhas chaves para que a gente possa discutir e responder no decorrer da nossa aula. Então, todos os conteúdos que a gente vai ver hoje, a gente vai conseguir responder esses questionamentos, tá? Desde a parte aí, então, de como que a gente faz para selecionar uma amostra, o que é um processo de amostragem, né? Como que a gente realiza um estudo estatístico. Lembra que quando a gente está falando de amostra, geralmente a gente tem uma população e a gente seleciona uma amostra dessa população. Geralmente essa amostra tem algumas particularidades, algumas especificidades. Então, todas essas questões a gente acaba tendo que levar em consideração. Tudo isso a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? Bom, dando continuidade, deixa eu só subir o meu slide para que a gente possa vê-lo novamente. Nós vamos entender o que é um processo de amostragem, tá? Primeiro começa por aí. A amostragem, ele é aquele processo ou uma técnica, tá? De escolha da amostra para análise de um todo. Então, é como a gente vai fazer para selecionar aquela amostra. Então, se você vai fazer uma pesquisa, né? A gente sabe que hoje existem muitas pessoas que acabam fazendo pesquisa. Aí tem alunos que perguntam para mim, professora, mas onde que eu vou usar esses conceitos? Pessoal, é uma área muito ampla, tá? Como a gente pode observar essas pesquisas jornalísticas, olha, exemplo aí é quando eles vão fazer pesquisas em eleições, para a gente saber que candidato que está ganhando ou não, que tem mais participação, mais voto ou não. Pode ser pesquisa científica, tem muito pesquisador aí que hoje está ou eles usam algum fenômeno para fazer uma pesquisa, ou eles fazem questionário, ou eles fazem alguma pesquisa num laboratório, depois eles precisam coletar esses dados. Então, a gente começa a observar essa aplicação em muitas áreas, tá? E aí, em específico, pensando em como selecionar, o processo de amostragem ele vem como isso. Se eu quero fazer uma pesquisa, independente do tipo de dado que eu vou trabalhar, como eu vou coletar esses dados? Então, os processos de amostragem, eles vêm para selecionar e para nos ajudar e orientar nisso, tá? Então, na verdade, são técnicas de amostragem que devem ser utilizadas para assegurar que as inferências sobre a população sejam válidas. Lembra que essas inferências a gente já viu na aula anterior, que traz que essas inferências são as conclusões, aquilo que a gente vai entender a partir daquilo que a gente coletou. São as conclusões mesmo, tá? Lembrando que a amostra precisa ser representativa e mesmo com os melhores métodos de amostragem, um erro pode acontecer. Esse exemplo é muito claro e eu gosto de abordar. Não sei se vocês já repararam, mas às vezes quando surge uma. Vamos pensar na pesquisa eleitoral aí, já que a gente está falando da pesquisa eleitoral, tá? Então, não sei se vocês já viram os repórteres ou jornalistas falando assim, foi feita uma pesquisa de acordo, sei lá, com alguma, algum lugar que fez essa pesquisa específica, que apareceu tantos por cento para um, tantos por cento para o outro, mas tem uma margem de erro percentual para baixo de tantos por cento. Por que acontece isso? Porque mesmo você seguindo todos os critérios bonitinho que a estatística exige, pode aparecer os erros. Podem ser mínimos, mas a gente precisa considerar que esses erros existem, tá? Claro que no decorrer da disciplina a gente vai abordar e vai trabalhar mais sobre esses erros, mas eles podem aparecer sim, tá? Então, de forma bem objetiva, a amostragem ela está relacionada a isso, ok? Olhando ainda para a amostragem, a gente observa o seguinte: então, nós temos a nossa população, onde vai ter a gente vai selecionar algumas características, essa população tem alguma característica específica, tá? A partir dessa população, a gente acaba utilizando as técnicas de amostragem para selecionar essa amostra. Aí a gente pega essa amostra, faz uma análise descritiva, onde nós vamos ter as informações contidas nos dados. A partir dessas informações, nós fazemos as inferências estatísticas, em que vai gerar as conclusões sobre as características de quem? Daquela população. Tá? Então, a gente consegue ver esse esqueminha e o quanto esse esquema aí ajuda e orienta nesse sentido, tá? Então, é como se fosse um ciclo mesmo. Então, a gente tem a população, a gente acaba selecionando essa amostra, a gente vê as informações, faz as inferências, e essas inferências estão relacionadas àquela população, tá? Então é legal esse esqueminha, porque ele ajuda bastante a gente entender como que funciona todo o processo. Uma das formas da gente conseguir essa representatividade é fazer uma escolha da amostra em um processo
aleatório. Então, por exemplo, uma amostra aleatória é aquela na qual todos os membros de uma população têm chances iguais de serem selecionados. E aí vem a perguntinha, né? Como que a gente faz para selecionar essa amostra? Então, veja bem, essa questão da representatividade é aquilo da gente entender que existe a probabilidade de todos os elementos que vai compor aquilo, que eles sejam. Quer ver um exemplo? Eu posso pegar uma sala de aula que tem 40 alunos, e desses 40 alunos, eu vou selecionar só 20 para fazer uma entrevista, por exemplo, eu quero fazer um levantamento de um dado, fazendo uma pesquisa. Então, para eu ter uma representatividade boa e significativa, quer dizer que todos esses 40 alunos, eles têm a mesma probabilidade de serem selecionados para eu fazer esse estudo. Então, nesse sentido, essa questão ela envolve isso, tá? Quando a gente está pensando na representatividade, em que todos vão ter a mesma probabilidade daquilo acontecer, tá? Então, a gente precisa sempre estar entendendo e relacionando com relação a isso, pensando nisso, né? Em como a gente pode fazer, então, a seleção de uma amostra de forma representativa. E esse é um dos objetivos dos processos, né, de amostragem dentro da estatística, porque a gente vai ter alguns métodos que são probabilísticos e outros que não são probabilísticos, e o quanto isso tudo pode interferir, ok? Qualquer dúvida vocês podem ir perguntando, tá? Então, né, como que a gente pode, então, compor uma amostra? O que a gente pode observar em tudo isso? Então, nós podemos ter as amostras probabilísticas, que é onde cada elemento da população possui a mesma probabilidade de ser selecionado para compor aquela amostra, onde nós vamos ter alguns mecanismos aleatórios de seleção. Então, nesse caso específico, se eu estou utilizando a probabilidade, quer dizer que todo mundo tem a mesma probabilidade daquilo acontecer ou de ser selecionado para compor aquela amostra onde eu vou fazer o estudo, tá? Então, não tem essa distinção. E dentro das probabilísticas, nós já vamos entender que tem outros tipos de selecionar esses termos, esses itens de acordo com a probabilidade, tá? Não probabilísticas. O que são essas não probabilísticas, né? Onde há uma escolha deliberada dos elementos para compor a amostra, mas aí é por conveniência. Então, a seleção da amostra depende muito do julgamento do pesquisador. Então, o que a gente observa aqui? Então, nós temos dois tipos para compor a nossa amostra. O tipo probabilístico e o tipo não probabilístico. Professora, qual que eu vou escolher? Qual que é melhor? Não existe o melhor, depende daquilo que você quer pesquisar. Por exemplo, os probabilísticos, que a gente já vai conhecer quais são, eles acabam dando a oportunidade, eles trabalham com a probabilidade de que todos ali podem ter a chance de ser selecionado para aquela amostra em estudo, diferente do não probabilístico. Então, às vezes, tem pessoas que, por acaso, vai lá e seleciona. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu tinha que selecionar algumas escolas numa determinada cidade onde eu estava aplicando o meu estudo do mestrado, na minha dissertação. Na época, eu precisava escolher algumas escolas, então eu não peguei todas as escolas que tinham naquela cidade, sorteei e vou em qualquer uma. Não, eu selecionei 3 escolas por conveniência, porque eu tinha abertura, eu tinha contato com a coordenação. Eu peguei essas 3 escolas e fui estudar elas, né? Fui aplicar o meu trabalho nelas. Então, eu escolhi, foi intencional, não teve nenhum estudo probabilístico com relação a isso. Foi intencional. Eu escolhi essas escolas e ponto, tá? Então, a gente pode ter esses dois tipos de como compor uma amostra, tá? Outro ponto que a gente vai pensar é o seguinte, tá? Dentro desse tipo de como compor uma amostra, dentro da probabilística, o que a gente tem, tá? Nós temos a aleatória simples, nós temos a aleatória sistemática, nós temos a aleatória estratificada e nós temos os conglomerados dentro da probabilística. Então, se você optar em fazer uma seleção, um processo de amostra, a partir das probabilísticas, nós podemos ter esses 4 tipos, e a gente já vai comentar cada um deles, tá? Se a gente for pelo caminho não probabilístico, nós temos acidental ou esmo, temos a intencional e temos a por cotas, tá? Então, nesse caso específico, os elementos da população não têm a mesma probabilidade de serem selecionados. Então, não tem nenhuma garantia, né, de representatividade dessa população.
Então, a gente pode escolher qual é o caminho que a gente vai seguir, se vai ser uma forma probabilística ou não probabilística. E dentro de cada uma delas, agora a gente vai abordar os formatos e como que é feito, tá? Então, nós vamos começar pela primeira, que é a aleatória simples, que é dentro da probabilística. O que quer dizer aleatória simples? Ela é a mais simples de todas, tá? Ela é a mais comum. Então, todos os elementos da população vão ter igual probabilidade de serem escolhidos. Quer ver? Outra característica, nós vamos sempre usar o seguinte, ó. A amostra de tamanho N é selecionada ao acaso dentro dos N elementos daquela população amostral. Então, o N maiúsculo, vocês sempre vão relacionar a população, que é maior, tá? E o N minúsculo é o tamanho da amostra, é aquilo que você vai selecionar. Então, a gente sempre relaciona isso. Olha um exemplo de aleatória simples. Isso ajuda bastante até para a gente se organizar. Por exemplo, eu posso selecionar 15 alunos de uma sala por sorteio e querer saber a idade. Ponto. Isso é uma aleatória simples. Então, imagina que eu estou lá dentro da minha sala de aula, eu tenho lá 30 alunos, sei lá, 40 alunos dentro da minha sala, eu posso colocar o nome deles tudo dentro de um pacotinho, fazer um sorteio e sortear 15 alunos. Todo mundo tem uma mesma chance de ser sorteado. Então, está sendo. Mas isso é uma forma aleatória simples. Você não impôs nenhuma condição, nada. Você simplesmente sorteou esses alunos e todo mundo tinha a mesma chance de ser sorteado para poder fazer uma pesquisa, responder alguma coisa. Então, nesse caso, tem a probabilidade, mas a gente está trabalhando com aleatória simples, tá? Qualquer dúvida pode ir encaminhando, tá, pessoal? O outro tipo de probabilística é a sistemática. O que muda na sistemática? A gente continua trabalhando com a probabilidade, tá? Então, ela é probabilística, só que nesse caso ela é utilizada quando os elementos estão dispostos de maneira organizada, em fila, em lista, e são retirados periodicamente. Por exemplo, quer ver, ó? A gente vai chamar esse K de intervalo da amostragem. O N é a população e o N minúsculo é a amostra. Quando eu pego tudo que eu tenho da população e divido pela quantidade da amostra, eu consigo identificar um intervalo em que eu vou selecionar elementos para minha amostra. Por exemplo, em uma fábrica de lâmpadas, a cada 50 peças produzidas, uma é retirada para teste. Então, quer dizer que o intervalo ali é os 50. Então, a cada 50 lâmpadas que vão se produzindo, vai ser tirado uma. Então, dentro daquelas 50, cada 50 vai tirando uma, cada 50 vai tirando uma. Qual vai ser a ordem ali, eu não sei, mas existe uma probabilidade dentro daquelas 50 ser sorteado uma. Depois, a produção de mais 50, sorteia mais uma. E assim sucessivamente. Então, essa questão de quando a gente está falando da sistemática é que a gente precisa respeitar esses intervalos. Quer ver um outro exemplo? Eu tenho 30 alunos, tá? Eu vou sortear 10. Se eu pego 30 e divido por 10, vai dar 3. Quer dizer que a cada 3 alunos eu vou sorteando um. Então, eu dividi, sistematizei e a cada 3 eu fui sorteando um, selecionando um. Tá? Então, isso são probabilísticas aleatórias sistemáticas, tá? Que é um outro tipo da gente poder fazer o processo de amostragem, ok? O outro tipo, dando continuidade, é quando a gente está falando das probabilísticas aleatórias estratificadas, tá? Olha o que acontece. Até tem uma palavrinha que é uma palavra-chave para estratificada. Ela vai ser indicada quando a população está dividida em grupos distintos, onde nós vamos chamar de estratos. Então, lembre sempre que da palavrinha estratificada, a gente vai ter estratos. E dentro de cada extrato vai ser realizada uma amostragem aleatória simples. Então, esses extratos podem ser de acordo com o sexo, de acordo com a idade, a renda, grau de instrução, enfim, né? Tem N características que a gente pode definir um extrato. Por exemplo, foram entrevistados 90 alunos no total, certo? 54 são meninas e 36 são meninos. Tá vendo que a gente tem extratos? A gente tem extratos de meninas e tem extratos de meninos. E precisa-se de uma amostra proporcional estratificada de 10%. Quer dizer que vai ter que ter 10% de meninas e 10% de meninos. Então, nesse caso, a gente tinha um total de alunos. Desses alunos foram estratificados, separaram-se em extratos,
onde eu tenho um extrato do grupo de meninos e um grupo de meninas. Isso é uma característica comum. Geralmente, os extratos são separados por características comuns, tá? Então, aqui nesse caso, tinha os meninos e tinha as meninas, tá? E aí, como ele precisava de 10% desses alunos, então ele vai tirar 10% ali de dentro do grupo das meninas e 10% do grupo dos meninos. Isso seria como se a gente tivesse uma proporcionalidade de acordo com a quantidade de elementos em cada extrato, tá? Mas é também um processo de amostragem probabilístico, ok? Tem mais um ainda, né, do probabilístico, que é o conglomerados. O que são esses conglomerados? É legal a gente levar sempre isso em consideração. Os conglomerados, eles são utilizados por motivos de ordem prática e econômica, onde divide-se uma população em pequenos grupos e sorteia-se um número suficiente desses pequenos conglomerados. A amostragem é realizada a partir dos grupos e não dos indivíduos da população. Isso é muito utilizado com base na localização geográfica, tá? Quer ver um exemplo aqui, ó? A gente está com acho que é um estado, né? Onde a gente tem aí todos os elementos que vão ser amostrados. E ali a gente tem os nossos pequenos extratinhos, tá? Então, ele seleciona os grupos e não os indivíduos. Dentro de uma população em geral, ele separa por grupo e vai fazer, então, a amostragem desses grupos. Isso é muito comum quando a gente vai utilizar, dependendo da localização geográfica, enfim, tá? Que são os conglomerados. Não são tão utilizados quanto alguns outros, mas é legal e a gente precisa ter conhecimento deles também, ok? Dúvidas, pessoal? Estou à disposição. Vou dar um minutinho para vocês encaminharem as dúvidas, tá? Estou aqui no nosso chat acompanhando vocês. Bom, então, dando continuidade agora, a gente tem uma situação, tá? Olha o que acontece nessa agência de pesquisa. Uma agência de pesquisa foi contratada por uma empresa multinacional do setor de alimentos e precisa entrevistar gerentes de contratação. Então, ó, já tem essa agência, ela foi contratada e ela vai entrevistar esses gerentes. As respostas devem ser divididas em amostras e a empresa precisa saber o tipo de amostragem que vai ser utilizada na pesquisa. Veja bem, você é funcionário dessa agência de pesquisa agora e foi designado para realizar a pesquisa sobre entrevistas com 1.043 gerentes de contratação. Então, tem 1.043 pessoas, gerentes que estão sendo contratados, e você que vai ter que realizar a pesquisa sobre essas entrevistas, ok? A empresa decidiu analisar as características dos gerentes que responderam à pesquisa e disseram que eles vão ter compromisso para toda a temporada com aquela empresa, ok? Olha o que a gente tem de informação, que a porcentagem daquele total de gerentes entrevistados que deram essa resposta foi de 13%. Então, 13% daquele total de gerentes deram essa resposta. Só que na população desses gerentes, desses 1.043 gerentes entrevistados, 70% eram homens e 30% eram mulheres. Então, a gente já tem um extrato aqui também, né? Considerando isso, qual é a amostra que será analisada? E os estatísticos da agência de pesquisa devem utilizar qual método de amostragem para selecionar as características da amostra? E por quê? Então, temos duas perguntinhas aí que a gente precisa responder, considerando essa situação. Primeiro, nós vamos calcular a amostra, ok? Se é 13%, gente, lembra que quando a gente está trabalhando com 13%, 13% é o mesmo que 13 dividido por 100, tá? Não esquece disso.
E se eu quero achar 13% de alguma coisa, é só eu multiplicar 13 para aquela quantidade e dividir por 100. Por isso que está aparecendo aqui, ó, 13 vezes 1.043, porque eu quero achar 13% desse total de gerentes, que é o 1.043, tá? Então, quando eu faço 13 vezes 1.043 dividido pelo 100, vai dar aproximadamente 136 entrevistados. Então, daqueles 1.043 entrevistados, somente 136 é que responderam aquilo que a empresa queria, que está levando em consideração. Qual que vai ser o tipo de amostragem? A amostragem vai ser estratificada. Por que estratificada? Porque pode ser obtida separando-se as unidades da população em grupos chamados de estratos. E aí a gente vai acabar selecionando independente aí, independente da amostra, pensando independente de uma amostra aleatória simples de cada extrato, tá? Então a gente já selecionou a quantidade aí a quantidade de entrevistados que responderam isso, que é referente a esses 13%, e a gente também já identificou qual é o tipo de amostragem que a gente vai trabalhar. Então, o que a gente vai fazer agora? Como a gente tem que trabalhar e selecionar por estratos, não era 70% a quantidade de homens, então a gente vai ter que achar 70% de 136. Então, olha o que vai acontecer aqui, né? Para eu achar 70% de 136, eu vou multiplicar 70 por 136 e vou dividir por 100, em que vai dar um valor aproximado de 95. Se eu quero a quantidade de mulheres, eu tenho que 30%, então eu tenho que achar 30% de 136. Então eu vou fazer 30 vezes 136 dividido por 100, que vai dar 41. Quer dizer, então, que daquelas pessoas, daqueles 136 pessoas que responderam exatamente aquela pergunta que a empresa queria ouvir, 95 delas são homens e 41 são mulheres. Então, isso é a quantidade de homens e mulheres, para que a amostra seja representativa. Então, para essa amostra ser representativa para a empresa, 95 homens e 41 mulheres têm que ter respondido, tá? Então, o que a gente começa a observar com relação a tudo isso, tá? A gente começa a perceber o quanto o tipo de amostra, dependendo do tipo de problema, a gente vai ter que utilizar lá, né? Vai ter que utilizar. A gente vai ter que fazer a escolha. Muitos alunos perguntam para mim assim, professora, mas qual que é o melhor tipo de processo de amostragem? Como que eu sei qual é a amostragem que eu vou trabalhar, que eu vou utilizar? Isso é muito relativo. Cabe a gente olhar para aquela determinada situação, identificar o que é melhor ou não, fazer análise. E é nós que temos que escolher qual é o tipo de amostra que a gente vai acabar trabalhando naquele determinado conteúdo, naquele determinado assunto, tá? Depende da pesquisa e depende do cenário e do contexto. Então, nesse caso, no tipo da agência era estratificada porque ela tinha porcentagem aí de homens e mulheres que se encaixavam numa parte aí que a gente pode denominar como sendo os nossos estratos. Agora nós vamos ver as amostragens não probabilísticas, tá? O que a gente observa nessa amostragem não probabilística? Elas podem ser acidental ou esmo, intencional ou de cotas, tá? Então, nós temos esses 3 tipos quando a gente está falando da não probabilística. A não probabilística acidental ou esmo quer dizer que a escolha da amostra é realizada de forma aleatória, não realiza sorteio para a escolha da amostra. Por exemplo, às vezes você fez uma pesquisa onde você tem amostra de gases, de minérios, de líquido, e aí você precisa, sei lá, vou selecionar só aqueles que foi teve a possibilidade de homogeneização. Eu seleciono ali, vou e ver o que é mais conveniente para minha pesquisa. Eu acho que esses dados são relevantes, então você vai lá, escolhe e seleciona eles para você fazer uma análise depois. Essa é a acidental ou esmo, tá? Depois a gente tem a intencional. O pesquisador é quem escolhe alguns elementos para fazer na amostra. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com estudos qualitativos, tá? Você começa a perceber que o não probabilístico são bem parecidos uns com os outros, né? Então a gente começa a entender e observar dessa forma. E por fim, a gente tem as nossas cotas, onde a população vai ser dividida em vários subgrupos e seleciona-se uma cota dedicada a subgrupo proporcional ao seu tamanho. Então, as pesquisas de mercado, pesquisas eleitorais acabam entrando nessa parte de cotas, porque eles selecionam um grupo, dentro de um grupo a gente acaba observando que a gente começa
A gente começa a observar como eles podem ser selecionados, esses grupos, e como a gente pode, de acordo com o tamanho, tem que ser proporcional. Então a gente começa a entender que isso são pesquisas aí que estão relacionadas às nossas cotas, tá? Diante disso, o que que a gente vai observar agora? Nós temos uma situação problema, e essa situação problema eu vou deixar vocês construírem, vocês pensarem que tipo de amostra, de qualquer tipo de processo que vocês vão utilizar. Então eu tenho que uma empresa automobilística, para incentivar seus funcionários, eles vão premiar eles com um curso. Como não é possível premiar todo mundo, eles vão selecionar somente 6 dos 84 funcionários. Como que a gente pode selecionar essa amostra? Então eu vou dar um tempinho, eu quero que vocês pensem, se vocês estivessem nessa situação, como que vocês iam selecionar esses 6 funcionários desses 84? Que tipo de amostragem você acha que seria justo? Então pensa lá agora que eu tô aqui, tá? Vamos lá, gente, ninguém esperando vocês, tá? Opa! Vou na sua resposta. 6 grupos de 14. Aí dentro de cada 6 grupos de 14, seleciona um. Espertinho. Vamos lá, gente. Quero ver vocês participando. Vamos que vamos. Bom, vamos lá então, gente. Aqui, na verdade, esse tipo de exemplo, a gente poderia escolher muitos tipos, né, de processos para a gente selecionar essa amostra. E o que que a gente pode observar com relação a isso, né? Se eu tenho 84 pessoas e eu preciso selecionar 6, as pessoas podem separar, por setores,
por grupo. Até na outra aula, alguns alunos falaram assim: "Ah, eu acho que tem que selecionar por meta, quem bateu meta, quem não bateu". Então, assim, os 6 piores rendimentos ou os 6 melhores rendimentos? Porque você vai ganhar um curso, tem que ser os melhores talvez, né. Então pode selecionar os 6 melhores ou pode ir por meta, enfim, tudo vai depender muito do contexto, mas a gente poderia utilizar diversos dos nossos processos de amostragem para selecionar essas 6 pessoas. Eu escolhi, nesse caso, eu fui por um exemplo, né, eu acabei indo e resolvendo de uma forma, mas cada um podia ter uma resposta, tá. Então isso, nesse caso específico, acaba sendo uma questão aberta aí para que cada um pudesse escolher a sua própria forma de fazer a sua amostragem. Eu fui pela amostragem sistemática, onde eu seleciono por quantidades e dentro daquelas pessoas eu acabo selecionando estes 6. Mas se você quisesse colocar todo mundo dentro de um saquinho, sortear um número, sortear um nome, também poderia, não tem problema nenhum. Vai depender mesmo do tipo. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Ah, você está pensando no curso como melhora, entendi. Então, ó, no caso, o aluno que está mandando que eu não sei o nome, está pensando num curso como sendo algo para aperfeiçoar o profissional, né? Entendi. Ai, que legal. Agora, não sei se, acho que é a Tainá, falou para separar em grupos de 3, né, com relação ao sexo, à idade, a tempo de trabalho, escolhe 2 de cada amostra, enfim. A gente tem diversas formas de selecionar essa amostra. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu escolhi, que é uma amostragem sistemática, tá? Para ver se vocês conseguem entender como que a gente pode fazer também essa amostragem. Mas as outras que vocês estão colocando, a gente também poderia utilizar e trabalhar, tá? Então vamos lá. Que a gente pode observar quando a gente está trabalhando aqui? Eu selecionei a amostragem sistemática. Então, eu tenho uma população, que é um N, né, uma população do tamanho de 84 pessoas, tá, de funcionários. E aí, eu vou selecionar uma amostra no tamanho de 6, porque são 6 funcionários, o Nzinho minúsculo é 6. Quando eu divido o número de funcionários pela quantidade de 6 pessoas, quer dizer que eu tenho 6 sessões, 6 bloquinhos, com 14 pessoas dentro desses bloquinhos. E aí eu vou selecionar aleatoriamente o primeiro indivíduo da amostra dentro dos 14 primeiros. Por exemplo, pego lá os 14 primeiros e seleciono o número 5. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 5 e vou somar 14, então quer dizer que o próximo vai ser o 19, certo? E depois a gente vai selecionando o terceiro dessa forma também. Então, do 19º, a gente soma mais 14, que vai ser o 33. E assim por diante, até que a gente tenha todos os nossos indivíduos selecionados, considerando essa questão aí da amostragem sistemática, tá? Então, só para a gente entender, isso foi uma possibilidade que eu tive, é uma forma de selecionar essa amostra dessa forma, mas a gente poderia utilizar as formas que vocês sugeriram também, tá? Isso poderia ficar à disposição a critério de cada um, ok? Agora nós vamos ver as fases do método estatístico. O que quer dizer essas fases, né? Então, desde a parte da definição do problema, do planejamento, de uma coleta ou levantamento de dados, a apuração dos dados, ou sumarização e apresentação dos dados, até a gente chegar na análise da interpretação. Então, o que a gente começa a observar? Por exemplo, sempre que vocês forem pesquisar qualquer coisa, a gente precisa entender por que eu estou pesquisando. Estou fazendo uma pesquisa eleitoral, por quê? Para mostrar para os eleitores como que está a eleição, por exemplo, no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Ok. Eu, por exemplo, Mari, quando eu fiz a minha pesquisa da minha dissertação do mestrado, a minha intenção era identificar se uma metodologia que eu estava trabalhando ia ser válida, ok? Então, o que eu fiz? Vou pensar na minha tese agora também, que eu estou desenvolvendo uma outra metodologia. Estou trabalhando com uma metodologia francesa e estou aplicando essa metodologia lá na educação básica, tá? Então, eu já fiz isso. Então, eu tinha que validar para ver se essa metodologia qual é o objetivo, né? Se ela está sendo boa, se ela vai mudar, se ela vai contribuir nos processos de ensino de matemática. Então, eu tenho um problema para resolver. Então, o que eu fiz? Depois que eu tenho um problema e eu preciso resolvê-lo, eu fiz todo um planejamento. Então, por exemplo, eu escolhi uma turma para que eu pudesse aplicar essa metodologia.
Eu fiz um planejamento no sentido de que eu tive que aplicar essa metodologia em 10 aulas. Então, eu tive que me planejar nessas 10 aulas. Depois, eu tive que identificar como que eu ia coletar esses dados, quem seriam esses alunos, quem seria a minha amostra, por que que eu escolhi alunos do 7º ano. Eu selecionei alunos de sétimos anos porque era de acordo com o conteúdo que eu queria estudar. Aí eu selecionei qual era a escola, quais eram os alunos que eu ia pesquisar, como eu ia coletar os dados. Eu fiz vídeo, gravei áudio, eu fiz questionário, então tem tudo isso. Depois eu tive que organizar todos esses meus dados, fazer uma análise, no meu caso eu tive que fazer uma análise coerente com a minha teoria, para depois eu ter uma interpretação, uma conclusão daquilo. Veja se vocês conseguem entender qual é o propósito, então, de quando a gente está trabalhando com uma pesquisa, quando a gente vai fazer algum levantamento, a gente precisa fazer algumas escolhas, tá? Então, de uma forma bem objetiva, é isso, tá? Quando a gente está pensando com relação a tudo isso. Então, nós temos que seguir. Nós temos que seguir. Nós temos que seguir todos esses nossos procedimentos. E claro que agora a gente vai abordar e vai trabalhar cada um deles de forma mais aprofundada, tá? Para que a gente possa discutir e entender tudo isso. Então, vamos lá. Primeiro que a gente precisa, então, definir o problema. Ou seja, quer saber exatamente aquilo que a gente pretende pesquisar. Né? No meu caso, eu queria pesquisar se aquela metodologia era válida ou não. Então, todo tipo de pesquisa, tudo que vocês forem fazer, vocês vão sempre lembrar disso. O que que eu pretendo pesquisar? O que que eu quero pesquisar? Tá? Primeiro passo, por que que eu vou fazer esse questionário? Por que que eu vou fazer esse levantamento de dados? Por quê? Qual é o objetivo disso? Não posso simplesmente, vou pegar, tá, identifiquei qual é a idade das pessoas. Para que que você fez isso? Qual é o propósito disso, né? O objetivo. A gente precisa ter um planejamento, né? E esse planejamento é aquela formulação de um plano adequado para a coleta de dados. Como você vai coletar esses dados? Aonde? Que período? Isso leva muito, por exemplo, quando eu fui coletar meus dados, eu tive que conversar com a coordenadora, com a diretora pedagógica do colégio, eu tive que organizar, ver quando eu ia poder fazer isso, que período que ia encaixar com aquele conteúdo que eles iam ter que trabalhar em sala de aula. Então, assim, isso é um planejamento. Não adianta simplesmente chegar e falar assim, vou coletar dados daquelas pessoas, mas quando você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Vai ser um questionário? Você vai abordar as pessoas na rua e vai fazer uma pergunta? Ou você vai em algum lugar, vai que sentar, vai dar um. Enfim, a gente precisa se planejar para fazer uma pesquisa, tá? Como um todo, independente do tipo de pesquisa que a gente vai fazer, ok? Dando continuidade ainda nesses procedimentos, a gente também tem a coleta ou levantamento de dados, que é quando a gente vai obter, né, vai reunir, vai ter o registro sistemático dos dados, com o quê? Com um objetivo determinado. Então, a partir daquele objetivo que você tem, a gente tem que sempre seguir aquele plano. A gente segue o objetivo e a partir daquilo a gente vai coletar, vai levantar aqueles dados, vai organizar aqueles dados. É a forma de coleta mesmo. Você pode usar vídeo, você pode usar um gravador, você pode fazer um questionário, enfim. É como você vai obter aqueles dados. Depois você vai apurar os dados, que é o quê? Você vai reunir todos eles através de uma contagem ou de um agrupamento. Depende muito, né, de como que você quer trabalhar com esses dados. Você vai agrupar eles por categorias, você vai fazer gráfico, você vai fazer tabela, enfim. Você vai condensar e vai tabular todos aqueles dados. Então, é como se você estivesse trabalhando com eles. Daí vem a apresentação. Como que eu vou mostrar esses resultados? Agora que você já organizou eles, já separou cada um por alguma categoria, não sei como que você vai trabalhar, como que você vai apresentar? Que é mostrar os resultados obtidos na coleta e na organização. Você pode apresentar por tabelas, né, que é uma apresentação numérica, você pode apresentar por gráfico. É muito comum a gente ver algumas pesquisas hoje que acabam indo para a parte do gráfico. Eu não sei se vocês já observaram, mas muitas das pesquisas que a gente vê nos noticiários hoje acabam trazendo as respostas das pesquisas em gráficos, né? Gráfico de setores, gráficos de coluna, para a gente começar a fazer uma interpretação mais visual. Então, isso é uma forma de apresentar os dados que foram coletados naquela pesquisa. Pode ser uma tabela, pode ser um gráfico de linha, a gente até vai estudar depois os tipos de gráfico que a gente pode ter.
O gráfico de setor é muito utilizado, né? O gráfico de setor é aquele gráfico de pizza, né? Que a gente costuma dizer que é como se estivesse dividindo em pizzas. Então, aparece bastante esses gráficos aí e como uma forma de sistematizar tudo aquilo que a gente coletou. É uma forma bem visual. Imagine você escrever um monte de texto com todas aquelas informações que vocês coletaram, sendo que você pode ter algo visual, assim, que você olha e já consegue interpretar, tá? Bom, depois dessa apresentação dos dados, aí vem a questão da análise e da interpretação desses dados, que é uma fase muito importante e muito delicada. Por quê? Porque ali é da onde vai ser tiradas as conclusões que vão auxiliar o pesquisador a resolver o tal do problema. Então, ali vai estar ligado ao cálculo de medidas, né? Quando a gente tem como finalidade aí, até se for descrever algum fenômeno. Então, a parte da análise, tudo vai depender muito de que tipo de análise que você vai fazer. Que nem no meu caso, eu vou fazer uma análise junto com o meu teórico. Tem pessoas que utilizam métodos matemáticos, cálculos matemáticos, para fazer algumas análises relacionadas à média, moda, enfim, tem um monte de tipo de fazer análise, tem um monte de formas da gente fazer análise em algumas pesquisas. Depende daquilo que você vai trabalhar e daquilo que você vai exercer e abordar, enfim. Então, você começa a observar como para fazer uma pesquisa a gente precisa seguir esses passos, né? A delimitação do problema, o planejamento, como que eu vou coletar esses dados, como que eu vou transcrever, depois como que eu vou organizar, como que eu vou apresentar, como que eu vou analisar, para que a gente possa chegar na última fase, então, que é a parte de quando a gente já tem as nossas inferências, né, que são então a parte que você já acaba concluindo aí com relação àquilo que são as conclusões mesmo da sua pesquisa. Então você faz a análise, você interpreta os seus dados e você apresenta uma conclusão. No meu caso, eu estou fazendo análise agora, já coletei os dados, já organizei, já transcrevi, estou fazendo agora a análise dos meus dados com o fundamento teórico, que é o meu caso, é o meu tipo de análise, para que depois eu possa concluir, então, se realmente aquela teoria pode ser validada junto com aquela metodologia que eu trabalhei. Aí, em alguns casos, quando é uma pesquisa que você quer analisar quantidade, quer analisar porcentagem de pessoas, enfim, tantas outras coisas, a gente já começa a observar que, às vezes, pelos cálculos, pelas correlações, cálculo de porcentagem, você já consegue concluir alguma coisa. Por exemplo, às vezes um prefeito de um município solicitou lá uma pesquisa onde ele quer fazer um levantamento com o número de idosos, o número de crianças, o número de adolescentes, adultos que tem naquela determinada cidade, até para ele fazer um planejamento. Então, você pode fazer uma pesquisa onde, a partir dos cálculos, das porcentagens, da quantidade de pessoas, você consegue trazer uma conclusão para apresentar para esse prefeito, por exemplo, para ele fazer um planejamento, né, um plano aí para o município dele. Então, são formas aí da gente desenvolver uma pesquisa, mas sempre a gente precisa seguir todos esses procedimentos, esses passos. Gente, ficou alguma dúvida com relação a esse assunto? Eu estou aqui à disposição para ajudá-los no que for preciso, tá? Eu sei que é uma aula mais teórica, mais densa, mas ela é necessária, porque é o princípio, né, de quando a gente está fazendo alguma pesquisa e está trabalhando com a estatística, ok? Tranquilo? Tá bom. Então, a gente já está chegando quase no nosso finalzinho da aula, né? Faltando alguns minutinhos. Vamos recapitular, vamos trazer de volta aquilo que a gente viu. Hoje, então, a gente teve uma aula aí bastante densa de conteúdo, onde a gente trabalhou, abordou essa parte da estatística, a população e a amostra, que a gente também já vem recapitulando da aula anterior. Vocês vão ver que a gente vai ficar o tempo todo falando de população, amostra, variável. Então, são conceitos básicos, que são aquelas bases que a gente tem que trazer para a gente conseguir aprofundar nos nossos conteúdos, tá? Então, toda essa parte de população, amostra, né? Então, a gente precisa sempre vai estar voltando. Eu sempre vou falar para vocês, lembra o que é uma população, o que é uma amostra, os tipos de variáveis, o que a gente está trabalhando ou não, tá? E aí, diante dessas inferências aqui das populações, da amostra, desses tipos de variáveis, a gente entrou hoje nos processos de amostragem, que é como a gente seleciona uma amostra para a gente fazer uma pesquisa, né? E dentro desses processos de amostragem, que é quando a gente envolve as nossas técnicas e tudo mais, a gente tem os processos probabilísticos e os não probabilísticos, né? Lembrando que quando a gente está falando lá dos nossos probabilísticos, a gente sempre vai reforçar que dentro do probabilístico a gente tem o aleatório simples,
aleatório sistemática, aleatória estratificada e os conglomerados, tá? Não esqueçam, então, que dos probabilísticos nós temos os 4, simples, sistemática e estratificada, e mais os conglomerados. E do não probabilístico, nós temos o acidental ou esmo, que a gente pode chamar, e intencional ou cotas, tá? Então, a gente acaba reforçando e trazendo isso, lembrando, levando em consideração a esses processos de amostragem, tanto probabilístico como não probabilísticos. E, por fim, nós tivemos também as fases do método estatístico, reforçando também essa questão das fases, né, do método estatístico, que são as fases que a gente precisa respeitar quando nós estamos desenvolvendo uma pesquisa. Desde a limitação de um problema, como que eu vou me planejar para chegar na solução daquilo, como que eu vou coletar os meus dados, como que depois eu vou organizar, apresentá-los, fazer análise para que a gente chegue numa interpretação. Então, de uma forma bem objetiva, já é um ponto introdutório da nossa estatística. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como que a gente faz, então, principalmente essas informações mais iniciais, amostras, população, variáveis, esses processos de amostragem, né? Quais são as fases de um procedimento de uma pesquisa. Tudo isso é conhecimento inicial para que depois a gente possa ir se aprofundando, trazendo os conhecimentos matemáticos, como que a gente pode organizar os dados. Então, tudo isso a gente vai ver no decorrer da nossa disciplina, tá bom? Não esqueçam que esses conteúdos estão lá no seu livro de probabilidade estatística, então você pode também ver esses conteúdos lá. Tem algumas questões que você pode fazer no seu próprio material, lá no livro. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Se por acaso você chegou em casa, viu algum conteúdo, não bateu, não conseguiu fazer, eu estou aqui, a gente pode conversar na próxima aula. Professora, volta que eu não entendi aquele assunto. E aos pouquinhos a gente vai se ajudando aí, a gente vai conseguindo compreender todos os conteúdos e os conceitos relacionados à nossa disciplina, tá ok? Bom, então eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo aí no nosso chat, que foi muito legal. Eu fico muito feliz quando vocês participam, interagem, contribuem. As próximas aulas, com certeza, a gente vai ter bastante aula ainda no decorrer da nossa disciplina para vocês fazerem cálculo, construir tabela, para a gente fazer coisas juntas. E é isso. Se cuidem muito, tá bom? Um grande abraço, tenham um ótimo dia e a gente se vê na próxima aula. Um beijo bem grande. Tchau, tchau e até mais.